Olá, gente, tudo bem? Você que está aqui assistindo o Madureira em Destaque e o Polo 1, você sabe, com Lani Hair Institute. Vamos falar com o Dr. Giovanni Santana Araújo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Leopoldo. Vamos falar sobre tricologia. O que seria isso? Todo mundo quer saber. Tricologia é a ciência que estuda os pelos e os anexos epidérmicos, não é? A glândula sebácea, o músculo eretor e o cabelo, o pelo em si. Então, tricô vem de tricós, do grego, logia e estudo. Então, é um estudo do cabelo. Então, nós somos especializados em tratamento capilar, terapia capilar, etc. De todas as doenças e problemas relacionados ao cabelo e o couro cabeludo. E o que é mito e o que é verdade, né? Tem muita lenda em torno disso, né? Principalmente da calvície. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tem muita gente interessada. Eu sou um deles. Bem, a calvície mito é quando você diz que o pai é calvo, o avô é calvo, e necessariamente o filho ou os seus descendentes ficarão calvos. Não é hereditário. Não necessariamente, é hereditária. A calvície ela pode ser hereditária. Então a gente chama a calvície tecnicamente de alopecia. A alopecia é a perda dos pelos. Agora isso é o gênero, existem várias espécies. A hereditária é a androgenética, de padrão masculino. Só que não necessariamente um indivíduo sendo calvo, os seus descendentes o serão. Isso é muito sério, hein? Sim. Inclusive para mim, eu tenho alguns pelos aqui que são suicidas, eles pulam da cabeça. Eu estou vendo aí, notando realmente. É uma característica de uma alopecia androgenética, tá? E ela pode se manifestar em diversas faixas etárias. Tá? Aos 20 anos, 19, 20, após os 30, após os 50 anos, dependendo do número de genes que você herde. Então você pode herdar 8 pares de genes, 6 pares, 4 pares. Dependendo da quantidade de pares de genes, você vai ficar careca mais cedo ou mais tarde. Agora existem outras espécies de perda capilar, que são as outras alopecias. A alopecia androgenética é essa qual acabamos de falar. Temos a alopecia areata, que são aquelas peladas que dão. Temos a alopecia seborreica, que é a perda de cabelos por uma inflamação crônica das glândulas sebáceas. Temos a tricotilomania, que é uma alopecia que se dá por tração, quando a pessoa, por distúrbios emocionais, arranca o cabelo e às vezes come até. Parte dele. Então temos outros, temos o eflúvio telógeno que se dá em mulheres, temos a alopecia cicatricial, que é decorrente do uso de produtos químicos, alisantes, relaxantes. Esse é um assunto que a gente precisa se estender um pouco mais. Isso. Esse é um assunto que a gente precisa se estender um pouco mais. Vamos falar especialmente aqui do mundo feminino, né? Essas mulheres loucas que mudam de cor de cabelo num prazo inferior a 1 mês, a 15 dias e agridem o couro cabeludo com essas químicas todas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. No passado, na nossa experiência, Leopoldo, aqui, a gente tinha uma média de 80% de procura do sexo masculino e 20% de mulheres. Hoje inverteu-se isso. Nós temos mais mulheres do que homens tratando de cabelo no sistema Lani. Isso porque essa quantidade enorme de produtos que entraram no mercado da beleza, da transformação, tá? Entraram e vieram trazendo consigo não apenas a beleza que as mulheres almejam, mas também os efeitos deletérios que elas trazem, como ressecamento, quebra da haste capilar, queda do fio pela sua raiz e até, em última instância, a alopecia cicatricial, que é aquela calvície que dá em algumas mulheres decorrente da queima pelo uso de químicas como alisantes, relaxantes, escovas progressivas, formol, olha aí.
O formol é uma prática proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E é o que se mais vê acontecendo por aí, não é, doutor Giovanni? Ainda estamos vendo vamos dizer, esse crime sendo cometido, porque agora foi alçado à categoria de crime. A pessoa que usa formol no seu estabelecimento está cometendo um crime. Tá? Muitos profissionais que trabalham em salões renomados até talvez desconheçam essa informação. Sim, sim, muitos deles. Então, o profissional deve procurar se atualizar, se informar, ler a legislação e evitar usar as escovas chamadas batizadas com o mínimo de formol que seja. Ele pode usar uma escova à base de proteínas, de sericina, de aminoácidos e talvez de carbocisteína, mas desde que não leve nem o ácido glioxílico, tá, que libera aldeídos, nem o formol, nem o glutaraldeído, que é um primo. Esses têm o mesmo resultado, o mesmo produto final que ele está vendendo, aquela escova que o cabelo fica liso, maravilhoso, tem o mesmo resultado? Sem o formol? Geralmente não. Geralmente ele apenas disciplina um pouco o fio, diminui um pouquinho o volume, mas não dá aquele efeito liso que o formol dá, que é o que as mulheres procuram. Então é bom elas abrirem mão do liso, que é uma cultura que foi trazida para a gente, que você visita outros países, como da África, Gana, Guiné-Bissau, e você vê que algumas tribos lá, as mulheres usam aqueles cabelinhos todo enroladinhos, cheios daqueles palitos. Então as mulheres são consideradas lindas conforme aquele penteado. A sua etnia. A etnia, exatamente. E aqui no nosso país, como é uma miscigenação, e se trouxe essa cultura do liso, aceitou-se isso como o belo. Já dizia a Sandra de Sá, né? Meu cabelo negro é bonito. É bonito. Nem sempre o belo é uniforme, então nós não podemos formatar. Ou seja, o belo está nessa diversidade de formas que existem, e cores e formas e etc. Vamos dar uma olhada nas imagens agora da Lani Hair Institute.